Janeiro, Gabriela Morgado está conosco. O Conselho de Ética da Câmara aprovou a cassação de Chiquinho Brazão, diz que vai recorrer, envolvimento no caso da morte de Marielle Franco, diz que vai recorrer à CCJ. Fala, Gabriela Morgado. Boa tarde para você, Ronald Boa tarde. Zaidan, e boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. A defesa do Chiquinho Brazão afirmou que vai recorrer da decisão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que votou por cassar o mandato do político. Hoje, a deputada Jaque Rocha apresentou o parecer dela pela perda do mandato de Chiquinho, o voto que foi acompanhado, então, por 14 membros do colegiado. Apenas o deputado Gutenberg Reis votou contra e Paulo Magalhães se absteve de votar. Lembrando que esse processo de possível quebra de decoro parlamentar foi aberto depois da prisão do Chiquinho Brazão, que é acusado de ser o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco, que acabou também vitimando o motorista Anderson Gomes. A deputada Jaque Rocha afirmou que mesmo se o réu for absolvido pela justiça, ele ainda pode perder o mandato, porque esse processo seria um processo político-administrativo e não um processo judicial. Chiquinho Brazão está preso, ele nega a acusação, inclusive por chamada de vídeo durante a sessão de hoje. Ele voltou a afirmar que era amigo de Marielle Franco. Ele que foi vereador no mesmo período da parlamentar e, segundo as investigações, Chiquinho e o irmão, Domingos Brazão, teriam ordenado a morte da política por causa da atuação dela contra loteamentos irregulares na zona oeste da capital fluminense, onde os irmãos teriam terrenos. Essa sessão de hoje aconteceu, inclusive, no mesmo dia em que o ex-policial militar Rony Lessa voltou a ser ouvido pelo Supremo Tribunal Federal em audiência de instrução do caso Marielle. Ele é ouvido na tarde de hoje. Ontem, ele afirmou que os irmãos Brazão teriam chamado Marielle de pedra no caminho. O Rony Lessa, que é um ex-PM, que confessou ter atirado em Marielle Franco a mando dos irmãos. No entanto, durante a reunião na Câmara, o advogado de Chiquinho, Kleber Lopes, disse que não há provas que possam ligar o deputado à milícia, então ele vai recorrer dessa decisão, recurso que deve ser apresentado à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania em um prazo de 5 dias da publicação no Diário Oficial da Câmara. Essa medida de cassação ainda precisa ser analisada também depois desse recurso em plenário e ter voto favorável de pelo menos 257 parlamentares, que é a maioria absoluta da Câmara, para que Chiquinho seja cassado, pessoal. Valeu, Gabriela. Quando eles querem, eles caçam, né, Zaidan? Não tem muita discussão. Depende muito do momento político, do apelo popular. O crime mesmo cometido não é o que mais importa, é como isso vai impactar nas próprias vidas de quem está votando ali. E a preocupação permanente que existe no Congresso com precedentes. Isso. E isso aí também é algo que preocupa muito os parlamentares. Às vezes uma cassação é evitada não pelo sujeito que está sendo julgado, né, cujo mandato corre risco, mas porque isso pode acontecer em outras circunstâncias. É o reflexo, né, Zaidan? É o reflexo disso, né? Agora, esse caso, o ideal é que você tenha uma decisão da Câmara depois de um veredito, não é culpado. E aí não tem nem o que discutir, né? Se o cara é culpado de ordenar um assassinato, é óbvio que ele não pode permanecer na Câmara dos Deputados. Agora, esse caso, ainda há muito o que esclarecer. O Rony Lessa está depondo ainda, Zaidan? Né? E outra coisa, o Rony Lessa não é um equipamento que tem ali imagens e sons, e, portanto, não é? Ele tem uma versão, uma versão dos fatos. É preciso ouvi-lo, etc. E, ao mesmo tempo, tentar estabelecer de onde vinha a ligação dos criminosos com a Polícia Civil, como isso funcionava, por que funcionava, quais os interesses dentro da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Há muita coisa a ser esclarecida, não há a menor dúvida. Agora, se ele de fato for considerado culpado, não pode nem ter discussão a respeito de mandato, né? Tem de perder o mandato. 4